Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta aqui à disciplina. A gente está falando sobre interpolação polinomial, né? Na aula passada eu introduzi esse assunto, a gente viu qual que é a motivação, para que ele serve, né? E a gente viu que uma das maneiras da gente construir esse polinômio interpolador, né, que cruza ali os pontos para a gente aproximar uma função, é a gente resolver um sistema linear. Só que a gente viu que essa abordagem ela não é muito vantajosa. Por quê? Porque primeiro a gente tem que resolver um sistema, né? Isso não é fácil computacionalmente. E segundo, muitas das vezes a gente está sujeito ao mau condicionamento daquela matriz A de coeficientes. Isso leva à perda de precisão. A gente não quer isso. Então, existem outras formas, como é que a gente vai ver hoje e na aula que vem, para a gente construir aquele mesmo polinômio interpolador. Lembrem-se que quando a gente tem um conjunto de n mais um pontos, vai existir um e somente um único polinômio de grau máximo n que cruza todos esses pontos, ok? Então hoje a gente vai ver um exemplo, que é as fórmulas de Lagrange do polinômio interpolador. Vou conduzir com vocês o que é a ideia, a gente vai fazer um exemplo na mão, e depois a gente vai lá para o VCN resolver aquele caso lá da viscosidade dinâmica, ok? Bom, então como é que eu vou conduzir com vocês, né, a construção dessas fórmulas de Lagrange do polinômio interpolador? Então, primeiro a gente vai ver o estudo completo do polinômio de grau 2, né, a parábola, que cruza ali três pontos, né, e a gente vai ver por que a fórmula de Lagrange para este polinômio deste grau faz sentido, e depois a gente generaliza, a gente vê a fórmula genérica de Lagrange, né, do polinômio interpolador, e a gente vê para graus diferentes de 2, ok? A gente vê uma expressão mais genérica. Então vamos lá, vamos ver o exemplo então aqui do polinômio de grau 2. Então vamos considerar que a gente tem esses três pares distintos aqui de pontos, ok? De x0 até x2, y0 até y2. E o nosso objetivo é encontrar este polinômio aqui, segundo a fórmula de Lagrange. E a gente sabe que esse polinômio, a gente viu na aula passada, ele é interpolador, né? Então se eu jogar cada um dos meus x aqui nesse polinômio, ele tem que necessariamente me devolver o y, ok? Então, o polinômio de grau 2, segundo a fórmula de Lagrange, pessoal, que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, ok? O P2, portanto, ele é expresso como sendo y0 L0 de x, mais y1 L1 de x, mais y2 L2 de x. Então, perceba que o polinômio de grau 2 nada mais é do que cada um dos y's que você tem nos seus dados tabelados, vezes funções L, que são chamadas de funções de base de Lagrange. Essas funções de base de Lagrange, no caso do polinômio de grau igual a 2, são dadas por essas frações aqui, ó. Percebam que a gente está entrando agora em coisas um pouco mais técnicas. Então, primeiro vamos aceitar que o L0 é dado por isso, o L1 é dado por isso daqui, o L2 é dado por isso daqui, tá? Primeiro vamos aceitar, pessoal. Depois eu vou ensinar vocês a construírem essas funções de base para cada polinômio de um grau específico, ok? Então, L0 é essa fração, o L1 é isso daqui, o L2 é isso daqui. Então, você pega esta expressão, substitui todos os x, joga aqui. Esta expressão substitui todos os x que você tem, joga aqui. E esta expressão substituindo todos os x, quando você jogar aqui e realizar todas as operações, você chega, enfim, no seu polinômio de grau 2. E essa é a fórmula de Lagrange para esse polinômio, ok? Agora vocês devem estar assim, mas não estou entendendo por que essas bases são construídas dessa maneira, por que essas expressões fazem sentido. Lembrem-se do seguinte, o polinômio ele tem que interpolar, né? Então, por exemplo, se eu jogar o x0 aqui, o x0 aqui e o x0 aqui, ele tem que me devolver quem? O y0. Se eu jogar o x1, 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 tem que me devolver o y1. Se eu jogar x2, x2 e x2, ele tem que me devolver o y2. Então, vamos ver se isso funciona para esse polinômio? Então, olha só. Esqueçam a parte aqui de cima. Vamos aqui para o final do tópico, que é a conclusão. Ó. Então, o P2 de x0 é o quê? É y0 L de x0, mais y1 L1 de x0, mais y2 L2 de x0. Mas perceba o que vai acontecer, gente, com L0 de x0. Vamos lá para o slide anterior. Ó. L0 de x0 é a mesma coisa de eu jogar o x0 aqui e jogar o x0 aqui. Esse termo vai ser igual a esse termo vai ser igual a esse, então tudo isso daqui vai dar o quê? Exatamente 1, que é o que está escrito aqui. L1 de x0, vamos ver aqui, ó, L1 de x0. Então, se eu jogar
basta jogar o x0 aqui, gente, o que vai acontecer com essa expressão? Vai anular. Então, L1 de x0 é igual a zero. E y2, L2 de x0. O que vai acontecer com L2 de x0? Bom, tá aqui, ó. Se eu tacar o x0 aqui, já de cara vai anular essa expressão. Então, tudo isso daqui vai ser igual a zero. Então, esse termo vai sumir, este termo vai sumir, isso daqui vai ficar igual a 1, gente. E esta expressão, P2 de x0, é exatamente quem? O y0 que eu queria. Vamos fazer só mais um caso? Então, olha só, P2 de x1, L0 avaliado em x1. Então, L0 avaliado em x1 vai zerar, que basta eu colocar o x1 aqui. Então, este termo vai anular. L1 de x1. Se eu colocar o x1 aqui, ó, esse termo vai ficar igual a esse termo, e esse termo fica igual a esse termo. Então, isso daqui vai dar 1. Então, este termo aqui, ele é igual a 1. E L2 de x1, se eu vir aqui e colocar o x1 aqui, ó, e aqui, vai anular, porque essa expressão aqui vai dar zero. Moral da história, este termo se anula, este termo se anula, esse daqui é igual a 1 e sobra exatamente quem? O y1, gente. Moral da história, estas bases de Lagrange, elas são construídas de maneira muito esperta para garantir a propriedade de interpolação. De maneira que, quando o índice é igual, tá vendo? L0x0, L1x1, e vocês vão ver, se vocês fizerem a conta aqui, ó, L2x2, isso vai ser sempre igual a 1. E quando os índices são diferentes, tá vendo? Ó, o índice da base e o índice do x, então a gente vai ter que a base vai ser igual a zero. Então é exatamente o que está escrito aqui. Então essas bases de Lagrange, essas funções de base, elas são construídas de maneira a manter essa propriedade aqui, de que quando os índices forem iguais, isso vai ser igual a 1, e de que quando os índices forem diferentes, ela vai ser igual a zero, para satisfazer a propriedade da interpolação, que é o que a gente precisa, ok? Bom, a gente viu, né, nos slides passados, a construção do polinômio de grau 2 de Lagrange. A gente viu por alto como é que são as funções de base, né, no caso do polinômio de grau 2. E aqui nesse slide a gente vai generalizar. Então, a gente vai considerar uma situação onde eu não tenha apenas 3 pontos distintos, mas tenha n mais 1 pares aqui de pontos, numa situação bem mais geral, né? Então, a fórmula do polinômio interpolador, no caso de Lagrange, é dada por essa expressão aqui, gente. Importante essa expressão, tá? Quem estiver fazendo anotações aí, anote, enfim. Então, vai ser sempre assim, ó, é o y0 vezes L0 mais y1 vezes L1 até o seu último y vezes a base última de Lagrange avaliada em x. Então, no caso do polinômio de grau 2, a gente somou até o polinômio, até o y2 vezes L2. Se fosse P3, a gente ia somar até y3L3, ok? Então, as fórmulas do polinômio interpolador de Lagrange são bem simples, onde cada um desses L's, aí sim entra na parte técnica, é dada por essas funções de base de Lagrange aqui, né? Assim como foi no caso do polinômio de grau 2, tá? Então, essas funções de base de Lagrange, num contexto bem mais geral, são dadas por esse produtório aqui. Não sei se vocês já viram esse símbolo, gente, é meio que o π maiúsculo, né? Ele é a mesma coisa do somatório, só que ao invés de a gente somar essas parcelas, a gente vai fazer a multiplicação sequencial dessas parcelas aqui, respeitando esses índices, tá bom? Parece complicado, né? Eu sei que vocês devem estar aí achando, nossa, essas funções de base são complicadas de construir. Então, eu vou ajudar vocês e vou ensinar um macete que eu utilizo para construir essas funções de base, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês como é que é o polinômio de grau 1 de Lagrange. Um polinômio de grau 2, a gente vai revisitá-los, mas eu vou ensinar como é que a gente constrói esses caras, né, que antes eu apenas defini. E aí eu vou começar a construir o polinômio de grau 3 e vocês vão terminar, tá? Então acompanhe o raciocínio, não é difícil. Então, o polinômio de grau 1, gente, a simples equação de reta, ela vai ser útil quando a gente quer ligar dois pontos. Então, eu venho aqui ó, na fórmula do polinômio interpolador de Lagrange e pesco a fórmula do polinômio de grau 1. Então, é só executar essa expressão aqui, ok? E aí eu vou ensinar para vocês como é que a gente encontra o valor de L0 de x e como é que a gente encontra o valor de L1 de x nesse contexto sem utilizar esse produtório. Eu acho que é complicado, traz uma anotação que não precisa. Eu, particularmente, acho esse macete que eu vou falar para vocês mais fácil. Então é o seguinte,
Assuma que L0 de x é construída com base em x0 e L1 de x é construída com base em x1. Então percebam que essas funções de base, gente, é uma fração onde em cima a gente tem x subtraído de alguns termos e embaixo a gente tem subtração dos termos de x. Então, em cima, gente, acompanhe, vai ser sempre x menos os outros caras que não são quem? O x0, tá? Vamos considerar o L0 primeiro. Então, em cima vai ser sempre x menos os outros caras que não é o x0. Quem que é o outro cara que não é o x0? É o x1. Então, x menos x1. Beleza. Embaixo é o próprio x0 menos os demais caras. Quem que está sobrando? O x1. Então, é x0 menos x1. Reserva isso. L1 de x é construído com base no x1. Então, em cima vai ser o quê? X menos os outros caras que não são quem? O x1. Então, sobra quem? O x0. E embaixo é o próprio x1 menos os outros caras. Portanto, x1 menos o x0 que sobrou. Então, assim a gente construiu o polinômio de grau 1. Tá? Quem não entendeu, volta. Isso aqui é extremamente importante, tá, gente? É o segredo da aula de hoje. Eu preciso que vocês saibam isso. Ou quem não entendeu, vamos ver o caso 2, que vai ser a repetição desse raciocínio. Vamos ver se vocês pegam, olha só. Agora, no caso do polinômio de grau 2, a gente tem 3 pontos, né, que é o que é a fórmula que a gente já havia visto anteriormente, e eu apenas soltei essas expressões aqui para vocês, né? Agora a gente vai ver uma maneira simples de construir essas expressões. Então é a mesma ideia. Assuma que o L0 é construída com base no x0, o L1 é construída com base no x1 e o L2 é construído com base no x2. Então vamos de novo aqui, ó. L0 em cima é o produto de x menos os outros caras que não é quem? O x0. Então tá aqui, ó, x menos x1 e x menos x2, que sobrou, tá? Uma outra coisa importante, gente, as funções de base de Lagrange não dependem de y. Vocês só vão observar os valores de x, ok? Dividido pelo próprio x0 menos os demais caras em um produto. L1 de x em cima é x menos os demais caras, né, em um produto, que não é quem? O x1. Então, sobra x0 e x2. Embaixo é o próprio x1 menos os demais caras em um produtório, ok? L2, agora, com base em x2. Em cima é o produto de x menos os demais caras, que não é o x2. Embaixo é o próprio x2 menos os demais caras, né, diferente dele, que é o x1 e o x0, ok? É simples, então em cima você coloca o produtório de x menos os demais caras, que não é aquele que gerou sua base, vamos dizer assim, e embaixo você fixa eles, que construiu cada base, e subtrai dos demais caras, tá bom? Vamos começar o polinômio de grau 3? Então, o polinômio de grau 3, gente, é o seguinte, é construído com base nesses 4 pares, tá? Então, a gente entra de novo para a fórmula de Lagrange, agora a gente vai somar até y3L3 de x, e agora vamos construir cada uma dessas bases. Então, assuma que L0 é com base em x0, L1 é com base em x1, L2 é com base em x2, e L3 é com base em x3. Então, L0 de x, como é que vai ser? De novo, em cima, é x menos os demais caras que não é quem? O x0. Então, x1, x2, x3. Beleza. Embaixo é o próprio x0 menos os demais caras. Então, x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Tudo isso num produtório. Beleza. O x1, o L1, perdão, ele vai ser x menos os demais caras, que não é o x1, é em cima aqui na minha fração. E aí embaixo eu fixo o x1 e subtraio dos demais caras, ok? Então o meu exercício para vocês é o seguinte, o que vai ser isso daqui e o que vai ser esse cara aqui, tá bom? Tentem aí, quem não entendeu, volta de novo aqui no polinômio de grau 1 para pegar esse macete, eu acho que é bem mais fácil para vocês do que tentar brincar com esse produtório, tá? Quem não pegou, então, tenta voltar no polinômio aqui de grau 1, no que eu falei, no polinômio de grau 2, e aí, enfim, vem aqui para o polinômio de grau 3 e tenta fazer a extensão. Quem ainda não pegou de jeito nenhum, aguarda a aula de dúvidas, ou me espera lá, manda um e-mail lá e espera eu responder, geralmente eu respondo bem rápido, tá bom? Mas eu acho que é simples, é um macete que evita a gente ter que utilizar esse produtório aqui. Coisas interessantes, pessoais. Pessoais é ótimo, né, pessoal? Olha só, quando eu estou construindo o polinômio de grau 3, eu estou chamando aqui L0, L1, L2 e L3.
E é interessante a gente perceber que esse L0 de x, esse L1 de x e esse L2 de x deste polinômio não são os mesmos que a gente encontra aqui, ó. Moral da história, quando a gente aumenta o grau do polinômio, a gente tem que sempre que reconstruir as bases do começo. Elas não vão ser as mesmas sempre, vão depender do número de pontos que você tem, ok? Chega de blá blá blá, vamos fazer um exemplo então? Então, olha só, gente, a gente está de novo com aquele exemplo que eu conduzi na aula passada. Lembram-se desses pontos aqui? Agora a gente vai chegar de novo nesse mesmíssimo polinômio, claro, agora utilizando a fórmula de Lagrange, ok? Então vamos lá. Então aqui estão os nossos 3 pontos. A dica que eu sempre dou para vocês, gente, coloquem os índices aqui em cima, tá? Isso vai ser muito útil, principalmente agora. E a gente está interessado, né, em construir o polinômio de grau 2, só que agora segundo a fórmula de Lagrange. Então a gente vai lá pescar a fórmula de Lagrange, que era isso daqui, né? A gente viu que o L0 era dada por essa fração, o L1 era dada por essa fração, e o L2 era dado por essa fração aqui, tá? Então agora é muito fácil, você tem todos os valores de x, né? Então, por exemplo, vamos fazer só esse primeiro aqui, ó. X menos x1, então vai ficar x menos 0, x menos x2, x menos 1, x0 menos x1, então é isto menos menos isso, perdão, é menos 1 menos 0, e x0 menos x2 é menos 1 menos 1. Resumindo tudo isso daqui, você tem esta expressão aqui. Faça o mesmo raciocínio para o L1, o mesmo raciocínio para o L2, e vocês vão chegar nessas expressões aqui, pessoal. O que eu faço agora? Pego esse L0, jogo aqui, pego esse L1, jogo aqui, pego esse L2, jogo aqui, substituo os valores de y, junto tudo isso, e eu vou chegar no polinômio. Então vamos fazer isso, ó. y0 vale 0,54, multiplico pelo L0 de x. y1 vale 1, multiplico pelo L1 de x, perdão, y1 vale 1, multiplico pelo L1 de x, que a gente viu no slide anterior, é esse termo aqui, e o y2, que é 0,54 também, e a gente multiplica pelo L2 de x, que está aqui. E aí, resumindo tudo isso, gente, a gente chega no mesmíssimo polinômio da aula passada. Não se esqueça, né? Não sei se alguém ainda não pegou isso, mas a gente vai chegar sempre na mesma fórmula. Né? Para pontos distintos, a gente tem sempre um único polinômio que passa por esses pontos. Então, de novo, se eu quiser aproximar o valor da função aqui em meio, eu pego aquele mesmo polinômio, substituo por meio e vou ter aquela aproximação que a gente viu, se eu não me engano era 0,88, né? Então, esta é a abordagem de Lagrange do polinômio interpolador, tá bom? Bom, gente, então eu estou deixando aqui um exercício para vocês, tá? Recomendo fortemente que vocês façam esse exercício. Agora, segundo a fórmula de Lagrange, é o mesmo da aula passada, o mesmo polinômio, não sei se vocês se recordam, só que agora vocês vão conduzir de maneira diferente, que é o que eu ensinei hoje, que é a fórmula de Lagrange. Então, tem esse mesmo conjunto aqui de 3 pontos, enfim. Então, recomendo fortemente que vocês façam, tentam reproduzir. Se eu não me engano, a aproximação para x igual a 1, né, tá menos 0,667. Lá no slide da aula passada, no gabarito, eu acho que está positivo, mas o resultado correto é negativo, tá? Vou colocar essa errata lá no tópico para vocês não se confundirem. Enfim, então recomendo que façam, vai ter algo muito similar lá no trabalho 3, claro, para uma situação pequena, né? Não vamos fazer polinômios muito grandes na mão, não, vamos deixar isso lá para o VCN. Mas é importante para mim que vocês saibam conduzir, né, essa abordagem para uma situação pequena, porque aí já dá uma ideia para vocês de como é que a gente estenderia, como é que a gente generaliza para a situação que possui dimensões maiores, né? Por exemplo, o caso da viscosidade dinâmica. Então, a gente vai lá no VCN conduzir esse exemplo, segundo a fórmula de Lagrange. Então, só relembrando, a gente tinha valores de temperatura, 6 valores de temperatura, e para cada valor de temperatura foi experimentalmente calculado ali a viscosidade dinâmica da água, né, dada por essa quantidade, temperatura em graus, enfim. E a gente vai usar esses dados e a interpolação para aproximar essa viscosidade em 7, graus e meio, que é um valor que eu não tenho inicialmente. Então, para a gente ir lá no VCN, deixa eu minimizar aqui. Então, vocês vêm aqui em interpolação, agora nossa nova aba, que a gente vai brincar um pouco, Lagrange, tá?
E a interface é muito simples, assim como os métodos que a gente já havia visto anteriormente. Então é bem direto, aqui você coloca o número de pontos, que a gente tem 6, aqui você coloca os valores de dx, e aqui você coloca os valores de y. Eu acho que está certo, deixa eu conferir rapidinho. Está correto, coloca todos eles aqui. E aqui embaixo, gente, tem um campo muito importante, é o seguinte: qual o valor que você quer aproximar em x? No nosso caso, x vale temperatura, né, e o y vale a viscosidade dinâmica, enfim. Então a gente quer aqui aproximar quando o x for 7,5. E aí você calcula, tá? Então é o seguinte, pessoal, vamos ver o gráfico? O gráfico era esse que eu já havia mostrado para vocês, né? Então agora vocês estão vendo como é que se faz o gráfico, né? É só apertar esse comando aqui, sem muito segredo. Então aqui estão os pontos, 6 pontos, e aqui está o polinômio que a gente encontrou, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a fórmula dele para vocês. Então aqui está a fórmula do polinômio, né? Lembrando que com 6 pontos, né, gente, eu posso construir no máximo um polinômio de grau igual a 5, né? Então vamos entender esse polinômio? Então ele é 1,787 tarará, até menos 4,4 vezes 10 a menos 10x à quinta. Então esse termo aqui é praticamente zero, né, gente? Então o termo x elevado à quinta potência é praticamente insignificante. O x elevado à quarta potência também é praticamente insignificante. O x à terceira não se parece muito significante também. Aqui no x à quarta que a gente começa a ter algum tipo de importância, né, na nossa expressão. Então é quase que esse polinômio aqui, gente, não sei se vocês acompanharam comigo, é quase um polinômio quadrático, né? E faz sentido. A gente tem os pontos aqui só numa simples curvinha aqui, né, uma ligeira curvatura. Então não requer graus maiores para tentar explicar esse fenômeno, né? E outra coisa, gente, o que o VCN fez? O que está por trás? Bom, ele ajustou um polinômio de grau 5, um P5, né, segundo Lagrange. Então, lá por trás dele, ele fez o quê? Né? y0L0 mais y1L1 até y5L5, onde os L's vão ser as funções de base de Lagrange, lá daquele produtório. Imagina a dificuldade disso, né? Na mão, mas para o VCN é fácil. E aí ele utiliza esses pontos aqui e construiu esse polinômio, tá? Então por isso que é importante, gente, a gente entender o que está por trás do VCN. Seria muito fácil eu chegar aqui, soltar esses pontos e falar para vocês, bom, essa aqui é a fórmula do polinômio calculado com base em funções de Lagrange. Olha como é que ia ficar vago. Então é importante a gente fazer algumas coisas na mão para a gente pegar a ideia, para a gente construir, né, um raciocínio de questionamento, né, para chegar aqui e se perguntar por que eu cheguei nesse resultado. Bom, a gente sabe, veio das funções de base de Lagrange, que eram construídas, né, com base naquele produtório estranho, mas fazia todo sentido de maneira que eu consiga sempre cruzar os meus pontos. Então tudo isso está aqui por trás do VCN, tá bom? Então é assim que a gente faz a interpolação de Lagrange aqui. Deixa eu voltar lá para o slide, que está faltando só mais um. Bom, para a gente concluir a aula, pessoal, pensem assim comigo. Eu acho que vocês devem ter achado mais trabalhoso, né, fazer a fórmula de Lagrange na mão. Ok, parece ser mais trabalhoso, mas quando a gente olha para computacionalmente, né, o empenho computacional, e se a gente fosse implementar a abordagem por sistemas que a gente viu na aula passada e a abordagem de Lagrange, a gente gastaria bem menos empenho computacional, segundo a fórmula de Lagrange. Então, ela é mais barata computacionalmente. Então, aí já tem muita vantagem. Além do que a gente já viu na aula passada, né, que a abordagem por sistemas leva, muitas das vezes, à perda de precisão, tá? Essas questões de erros e algumas coisas adicionais, curiosidades, eu vou gravar um vídeo só para falar disso, tá? Mas vai ficar mais para o final desse tópico. Só que a fórmula de Lagrange ela tem uma desvantagem, tá? Nem tudo é perfeito, que é o seguinte. Vamos relembrar aqui, ó. Nesse raciocínio que eu fiz para você, imagina o seguinte, ó. P2x tem 3 pares de pontos. Se eu acrescentar um quarto ponto aqui, eu vou construir o quê? Um P3 de x, né? Se eu acrescentar esse quarto par de ponto aqui, ó, eu vou construir o P3. Só que o polinômio de grau 3, todas essas bases aqui têm que ser construídas novamente. Ou seja, esse L0 não é o mesmo do que eu tinha antes. Esse L1 não é o mesmo do que eu tinha antes, e muito menos o L2. Então, acrescentar um novo ponto nas fórmulas de Lagrange, né, faz com que as bases sejam computadas tudo de novo. Então, você meio que começa do zero. Então, é aí que está o preço que você tem que pagar na fórmula de Lagrange para conduzir esse tipo de raciocínio, que na aula que vem a gente vai ver que a fórmula de Newton não tem essa limitação, ok? Essa desvantagem, no caso.
Então é isso, gente, fórmula de Lagrange aí para vocês. Minha recomendação para encerrar esse vídeo, tentem entender bem como é que são construídas essas funções de base, aquele macete que eu dei, reproduzam esse exemplo aqui, ou façam o exercício que eu deixei para vocês, né? E tentem refazer no VCN esse exemplo aqui junto comigo. E agora que eu estou me esquecendo, gente, lá no VCN é importante de falar para a gente concluir qual que foi o valor da viscosidade dinâmica para 7,5 graus. Bom, tá aqui, ó. Ele solta para a gente 1,4068. Então é bem simples, é simplesmente pegar o 7,5, joga aqui nos valores de x, ó. Esses aqui últimos praticamente não vão exercer muita influência, né? E você tem aqui a aproximação a partir desse polinômio utilizando o método de Lagrange. Está aí, portanto, o fim desse exemplo, ok? Então é isso, a gente se vê na próxima aula falando da fórmula de Newton do polinômio interpolador.